Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma Fast Lesson. Fazia tempo que não fazíamos uma análise de filtros passivos elementares. Eu trago para vocês aqui essa topologia que consiste em um filtro passa-banda passivo com as componentes C e L em paralelo. Já fizemos análise deste passa-banda com o RLC série, para quem não viu ainda, confira o link. Estou no LT Spice com o circuito montado e com a simulação já previamente estabelecida para vermos a resposta em frequência desse filtro, mas vamos analisar ele criteriosamente para vermos de onde saíram os resultados obtidos a partir deste filtro. Primeiro vamos testar no Xfunk para verem que interessante. O Xfunk está aberto aqui, então vamos descrever este circuito em linguagem Spice. É bem simples. Primeiro VS, eu já coloquei aqui os nós 0, 1 e 2. Então voltage supply está do nó 0 ao nó 1 e tem 1 volt de amplitude. Vejam que definimos uma senoide de 1 volt e 1 kHz. Resistor, vamos chamar de R1, está entre o nó 1 e o nó 2 e vale 1 kΩ. O indutor, vamos chamar de L1, está entre o nó 0 e o nó 2 e vale 1 Henry. E o capacitor C1 está em paralelo com o indutor entre o nó 0 e o nó 2 e vale 1 microfarad. E aí vamos colocar uma voltage meter para medir a saída, que também é do nó 0 ao nó 2. Comandos .ac linear, .end. Vamos salvar o circuito. Vamos em análises. Vejam que está tudo ok. E aí temos aqui a função de transferência do circuito com as variáveis de Laplace no domínio frequência complexa. Vamos carregar essa função para a saída. Aqui em data load.datFile. Está carregado e agora vamos plotar um gráfico, o diagrama de Bode. Percebam que o diagrama de Bode retorna um gráfico assintótico, que é uma aproximação da resposta em frequência do filtro. Então está aí, temos o módulo em cima e a fase embaixo. Percebam que pelas assíntotas existe uma resposta em frequência de passa-banda, bem certinho. Frequências mais baixas temos uma amplitude menor, frequências mais altas também. Em uma determinada faixa de frequência teremos atenção na saída. Analisando a topologia, sabemos que os capacitores são um curto-circuito em altas frequências e os indutores um circuito aberto, e os indutores são um curto-circuito em baixas frequências e os capacitores um circuito aberto em baixas frequências. Significa que em frequências baixas e altas teremos 0 volts na saída, porque a tensão de VI será drenada para o terra, ou através do capacitor nas frequências altas, ou através do indutor nas frequências baixas, mas em um determinado range de frequência, em uma determinada faixa de frequência, teremos praticamente VI na saída, porque o indutor e o capacitor estarão se comportando de forma concomitante como um circuito aberto. Essa análise prévia que fazemos deste tipo de circuito. Podemos simular aqui no LT, vamos dar um run, e aí vamos medir a saída, e está aí a resposta em frequência bem certinho, um filtro passa-banda. Temos aqui em uma linha contínua o módulo, e aqui na linha pontilhada a fase. Lembrando dos diagramas do Xfunk, que são assintóticos, mas é uma boa aproximação. A nossa fase se comporta desta forma aqui e o nosso módulo desta forma aqui. Agora que simulamos o filtro no Xfunk e no LT Spice, vamos calcular o módulo deste filtro e plotar um gráfico no Excel para ver matematicamente a resposta em frequência. Estamos aqui no Word, aqui está o diagrama do nosso filtro. O primeiro passo é ver as impedâncias características de cada componente do circuito. A impedância ZC, que é a impedância que o capacitor gera no circuito, lembrando que impedância é
tudo aquilo que se opõe à passagem de corrente elétrica, isso é, de circuitos elétricos básicos, né? A impedância Z de C é igual a menos J XC, onde J é a variável complexa, que é igual a raiz de menos 1, e XC é a reatância capacitiva do circuito. A impedância do indutor, Z de L, é igual a J X de L. Novamente, o J é a variável complexa e X de L é a reatância indutiva. E a impedância do resistor, que é a mais difícil, é a própria resistência. O que precisamos fazer é a análise do circuito para determinar uma razão entre VO e VI, que dará a função de transferência dele. Olhando para o circuito, já de cara vemos que VO é igual ao divisor de tensão formado pelas impedâncias R e a impedância ZL em paralelo com ZC. E divisor de tensão, que já sabemos, é aquela equação característica. Teremos em cima, no numerador, Z de L em paralelo com Z de C, e teremos no denominador Z de L paralelo com Z de C, mais R. Isso tudo multiplicando a nossa VI. Agora é só substituir aqui as reatâncias capacitiva e indutiva para descobrirmos a função de transferência. De cara já vemos que dividindo os dois lados da equação por VI, teremos a razão entre VO e VI. Então, VO sobre VI na esquerda e na direita, como estamos dividindo por VI, este termo aqui some, e aí sobra só este termo aqui. Continuando o nosso cálculo, VO sobre VI vai ser igual, e aí já substituindo na equação, lembrando que as impedâncias em paralelo é como as resistências em paralelo, então é o produto pela soma. Já vamos colocar aqui o X, o JX de L, somado com Z de C vai dar menos JX de C. E aí em cima é o produto, então tem a multiplicação, na realidade é vezes menos JX de C, dividido, aí agora sim, pela soma JX de L menos JX de C. E aí essa galera toda aqui dividida por novamente o produto pela soma, mais R. Então esta equação aqui é a razão de VO por VI do circuito do filtro passa-banda e é a função de transferência dele. Como o numerador desta primeira fração aqui já é uma multiplicação, podemos já resolver esta multiplicação. Dessa forma, teremos o seguinte: JXL vezes menos JXC vai resultar em menos J ao quadrado, que multiplica XL e multiplica XC. Da mesma forma, aqui podemos já colocar este termo. Então, vamos facilitando a nossa vida e rearranjando os termos aqui na equação. Este numerador fica igual. E temos a soma de R aqui embaixo ainda. Sabemos que J, a variável complexa, é igual a raiz de menos 1. Isso eu já abordei massivamente nos demais vídeos de análise de filtros passivos. Se temos a raiz de menos 1 ao quadrado, o quadrado corta a raiz, então sobra o menos 1, que multiplicando com esse menos aqui da frente, resulta em 1. Ou seja, esse termo aqui já some da nossa equação, e sobra o XL e o XC, da mesma forma aqui embaixo. O que ainda podemos fazer para ficar mais bonito é tirar o mínimo múltiplo comum desta expressão aqui
o numerador fica igual, e aqui embaixo temos o mínimo múltiplo, é este termo aqui, o próprio termo do denominador, que é JXL menos JXC. E aí, matemática básica, né? Este termo dividido por este dá 1, multiplicado por este é ele próprio. Então, XL vezes XC. Este termo dividindo por 1, que é o denominador deste R aqui, é o próprio termo. Multiplicando por R, resulta em mais J XL de R menos J XC de R. Já vamos colocar aqui o nosso H de ômega, que é a função de transferência que queremos determinar. O H de ômega é igual a VO por VI, então é igual a isso tudo aqui. E temos uma divisão de frações, uma fração dividida por outra. Novamente, a nossa matemática básica diz que uma divisão de frações multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Então, fica desta forma, a primeira fração multiplicando a segunda de ponta cabeça. E aqui, este termo passa a ser o denominador. E aí vejam que, como é uma multiplicação, sendo este termo aqui igual a este, podemos cortar. Então, corta aqui e corta aqui. E o nosso H de ômega, a função de transferência, ficará dessa forma. XL XC dividido por este denominador aqui, que é o que sobrou. O que ainda podemos fazer é agrupar os termos semelhantes ali no denominador. Em cima fica XL vezes XC. Embaixo, XL vezes XC mais J, que multiplica XL de R menos XC de R. E agora uma barbada, temos que calcular o módulo, a expressão do módulo de H de ômega. O módulo de H de ômega é a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Em cima, como temos apenas um termo real, que é XLXC, fica XLXC ao quadrado, raiz quadrada, sobra o próprio XLXC. Aí embaixo teremos a raiz de XL ao quadrado, XC ao quadrado, mais XL de R menos XC de R, tudo isso ao quadrado. E aí está o módulo da nossa função de transferência que corresponde a este filtro passa-banda passivo. Vejam que coisa linda essa matemática aqui. Agora, para comprovar que calculamos certinho o módulo, podemos enxergar a resposta em frequência do filtro de forma matemática através do Excel. Para isso, basta variar a frequência ômega de um número bem pequeno até um número bem grande, colocando os valores dos componentes que queremos. Vamos utilizar 1K, 1 Henry e 1 microfarad. E plotar o gráfico. Vamos para o Excel, então. Excel aberto, vamos criar uma célula para o R, uma para o L e uma para o C, que são os nossos componentes. Uma para a frequência ômega. Aliás, vamos colocar primeiro uma JC, que é a reatância capacitiva, uma JL, que é a reatância indutiva, aí ômega e, finalmente, o módulo de H de ômega. O resistor é 1K, o indutor é 1 Henry, o capacitor é 1 microfarad. A reatância capacitiva
é igual a 1 dividido por ômega C. O ômega é a célula. Vamos primeiro variar o ômega aqui no Excel. Vamos variar a frequência de um número bem pequeno, pode ser 0,001 radianos por segundo, a um número bem grande de forma logarítmica. Então, G5 vezes 10. Assim está bom. Agora sim, a reatância capacitiva é igual a 1 dividido por ômega C. Então, G5 vezes D5. Estou colocando o cifrão porque D5 não vai variar. E fazemos as iterações. E o XL é igual a ômega L. Portanto, é G5 vezes o C5. C, cifrão 5. E como o indutor é igual a 1 Henry, sem nenhuma surpresa, temos um XL igual a ômega. E agora aqui colocamos a equação do módulo que encontramos. O módulo é XL vezes XC dividido por raiz do mesmo termo ao quadrado, mais este termo aqui ao quadrado. Módulo de H de ômega é igual a XL vezes XC, então F5 vezes E5, dividido por raiz de F5 vezes F5, que é o XL ao quadrado, vezes E5 vezes E5, que é o XC ao quadrado, mais este termo aqui, XL vezes R, F5 vezes B5, menos E5, que é o XC, vezes R, que é B5, ao quadrado, podemos fazer ele vezes ele mesmo. Lembrando ainda que temos que fixar o resistor, então colocamos o cifrão aqui no B5, pois o valor do resistor não muda, e os demais irão variar. Então, fazemos as iterações no Excel, e temos a resposta em frequência plotando o gráfico. Vamos pegar aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, inserir gráfico de dispersão linhas suaves, e aí está a resposta em frequência. Obviamente, temos que alterar a escala do eixo horizontal para logarítmica. Então, vamos em formatar eixo, escala logarítmica, e aí está a nossa resposta em frequência comprovada aqui no Excel. Vejam que estamos em 1000 radianos por segundo. O pico máximo aqui, estamos com o módulo em linear, então o pico máximo em 1 é 1000 radianos por segundo. Dividindo isso por 2π, igual a 1000 dividido por 2 vezes π, 159,15 Hz. Será que a frequência é essa mesma? Vamos conferir. Simular no Spice de novo. Vamos com o cursor em nosso pico máximo e vejam que estamos em 159 Hz, comprovado o funcionamento. E aí você deve estar perguntando quando que a frequência é 159 Hz, quando que a frequência é a banda passante aqui do filtro passa-banda. Muito simples. Quando a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva, teremos um Vout praticamente igual a VI, pois estará equilibrado o circuito. Reatância indutiva igual a reatância capacitiva. Isso
nos diz que J ômega L é igual a menos 1 dividido por J ômega C. E aí é só isolar o ômega. Então o indutor passa para cá dividindo, e esse J ômega multiplica esse outro J ômega. Teremos J ao quadrado, ômega ao quadrado, igual a 1 dividido por LC. Ou melhor, menos 1 dividido por LC. Como já vimos, J ao quadrado é igual a menos 1, pois é a variável complexa. Sobra menos ômega ao quadrado igual a menos 1 sobre LC. Tirando a raiz dos dois lados e multiplicando os dois lados por menos 1, resulta em ômega igual a 1 dividido por raiz de LC. Essa é a frequência em radianos por segundo, e a frequência em hertz é só dividir por 2π. Então, 1 dividido por 2 vezes π vezes a raiz de LC. Aí vejam como é simples projetar este passa-banda elementar. Se eu quiser uma frequência de passagem específica, eu isolo ou L ou C nesta equação aqui, arbitro o valor para o outro componente e aí faço o cálculo para garantir a frequência que eu quero. Então essa foi mais uma Fast Lesson, análise de filtros passivos elementares aqui no WR Kits Channel. Se é novo no canal, clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma promoção e nenhuma novidade da WR Kits. Se é assinante, obrigado pela audiência de sempre e também compartilhe com todo mundo, favorite este vídeo. Nos siga no Instagram, nos siga no Facebook e curta sempre WR Kits aí. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, não preciso nem dizer que se tem dúvidas, deixe o seu Save Our Souls, comente aqui embaixo que estaremos respondendo assim que possível. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.